Gravar isso aqui porque eu não tô fazendo nada e, sinceramente, só vou gastar meu tempo falando qualquer coisa. Dentro de um tema em específico que eu noto muito na psicanálise contemporânea, que eu vou primeiramente chamar de apego ao significante e que a gente pode, no sentido mais técnico, chamar de privilégio do significante. Privilégio da palavra falada, da palavra escrita, especificamente de palavras. Vi recentemente um vídeo de uma psicanalista que me agrada bastante, Aline Ascioli Siero. Ela diz, por exemplo, que na análise, analistas emprestam significantes a analisandos, analisandos. Bem, isso tem toda uma articulação técnica muito sofisticada, que eu nem vou comentar porque não entendo suficientemente de lacanismo. Mas o que me interessa aqui, sem cair no mérito de comentar a questão da castração, do falo, da lei, etc. Mas um ponto que me interessa, do ponto de vista da linguagem, que é o que o Yamslev, ele, ele meio que deixa entender no texto dele, salvo engano, para uma semântica estrutural, que ele faz uma diferença do método estrutural e do estruturalismo. Ele diz esses estruturalistas, assim, sem falar exatamente quem, mas de fato, depois do Saussure, vem o Jacobson, tananã, vai influenciar Lacan, Lévi-Strauss, uma pá de gente. E acaba que engessa, assim, tem uma calcificação muito grande na parada do significante. E meio que foda-se se o Lacan, ele fala, não, vamos na fala, é óbvio que ele ia falar da fala porque o trabalho dele era escutar, ele trabalhava escutando. Então, por exemplo, quando no Antiédipo, o Guattari e Deleuze vão comentar a questão da fala e da escrita, etc., isso não tange tanto o Lacan assim quanto dá a entender. Porém, a grande parada é que ainda me parece impor demasiado entranhada da galera realmente ter uma negligência que com fato, por demasiado óbvio, de que toda palavra está num contexto de fala, assim, prosódico, na escrita sintática, para pensar sintaxe de modo muito mais amplo, na sua primeira pessoa abordar isso, Foucault fez isso, mas enfim. O ponto do Yamslev é que toda palavra ela só faz sentido em determinado contexto. Tanto que por causa disso o Lacan ele não escrevia casos, porque existe uma aura dentro da clínica e não tem como reproduzir a aura de uma análise por meio da escrita, como Freud fez. E tá, beleza. Pero quando a gente vai em consideração todo um manejo técnico, a gente vê que seria muito proveitoso se dessem atenção a desenvolvimentos da linguística, Yamslev, Peirce, assim, em vez de se apegar simplesmente ao que o Jacques Lacan
abordou a partir do Jacobson, do Saussure. Aliás, aquele bagulho lá da metonímia e da metáfora, do desejo, do sintoma, ele tirou do Jacobson, não é nem invenção do Lacan essa porra. Ele desenvolve, o grande mérito dele é desenvolver. Eu gosto de resumir, assim, o caso do James Lévico, por que ele interessava tanto ao Guattari, a partir da categoria de comutabilidade, de que se, usando o vocabulário estrutural clássico, se você muda o significante, você muda o significado, se você muda o significado, você muda o significante. Dando de exemplo, para quem assistiu Titane, da Julia Ducournau, que de modo geral é um filme cheio de clichês, de linguagem. É um filme que, no ponto de vista da forma, não vemos nada de novo. Qual é o mérito da Ducournau? Conteúdo. A cena lá da personagem da Agathe Roussel, em cima do caminhão, trilha sonora, fotografia, decupagem, montagem. Tudo aquilo sugere algo que, por aquilo que está sendo filmado, muda o sentido. Não dá para pegar o sentido só pela forma, a gente precisa do conteúdo. Então, bem, e óbvio que qualquer pessoa que trabalha com análise sabe disso, no nível, pelo menos a nível intuitivo. Provavelmente muito mais do que isso, assim, mas o que eu não entendo é por que todo esse apelo ao significante. Por que não fazer uma clínica do ritmo, fazer uma clínica uma clínica da literação, uma clínica das rimas de conteúdo, e por isso eu passei na análise, assim, em vez de se prender a palavras, porque quando a gente vai analisar um significante do ponto de vista formal, isso não extrapola um momentozinho prosódico e a morfologia. Eu vou pegar aqui um trecho muito interessante, é engraçado, de fato, mas acho que diz muito, assim, do Tosquelles, aquele catalão, assim, militante, que fez muita coisa, trabalhou com o Fanon em Saint-Alban. Ok, tá gravando, eu acho, desequilibrando também. Aqui o Tosquelles, aqui numa entrevista, que está no Uma Política da Loucura e Outros Textos, essa antologia da UBU, muito boa, importante ter isso em português agora. Em 1933, ele tinha 21 anos, foi acometido por uma otite e meu analista veio me visitar. Certo dia meu pai chegou ao mesmo tempo e eu apresentei ao meu analista. Meu pai disse a ele mais ou menos assim: como o senhor pode analisar meu filho? Se fala tão mal o catalão e o espanhol? Meu analista respondeu: depois de 15 dias em Barcelona, já se entende metade do catalão. Meu pai ficou surpreso e perguntou: metade? Disse meu pai a ele: eu sabia que vocês, homens da Europa Central, tinham um dom para as línguas, mas não sabia que era tanto assim. Meu analista continuou: sim, metade, continuou meu analista. Pois os catalães dizem a cada duas palavras me cago en Déu ou mierda. Portanto, basta entender essas duas expressões para saber metade do catalão. Ok, são dois. Aqui a gente tem uma frase, assim, vale por significante, e um mierda também vale por significante. Esse aqui é o ponto que o Tosquelles ele é foda aqui. Esperei um pouco antes de dizer a meu analista que eu devia muito àquele encontro extra-analítico, assim, porque sai da heterotopia, aquele espaço de diferença da clínica, assim, possibilita
A gente vai chegar aí, porque eu já criei uma estrutura na minha cabeça do que eu quero falar. Só tinha ligado a câmera, né? Foi ali que entendi que o que importa não é tanto o que o paciente diz, mas sim o corte e a sequência. Eu estava falando de cinema, da Júlia Ducournau. Colocar um ponto, merda, ou um ponto e vírgula, me cago em the. É marca, é marcar sequências. E o que me interessa é escutar as sequências dessa música. O que é dito no interior delas não tem importância. Nada mal. O que é interessante aqui, que ele fala de corte e sequência. Isso imediatamente, assim, para quem passou muito tempo lendo L'Interdit Comment, cortes e fluxos, assim, que na esquizoanálise, todo fluxo produz um corte, todo fluxo, uh, todo corte produz um fluxo, todo fluxo produz um corte, que é nessa questão aqui que o Tosquelles ele vai desenvolver, ele não trata a expressão e o significante como significantes, mas como pontuações, ou seja, como marcações sintáticas, o que é muito interessante. O que ele está justamente propondo nessa entrevista o que eu falei, assim, como uma sugestão, eu não sou da psicologia, assim, mas uma clínica do ritmo, que a gente dança, é sempre uma dança, né? Tirando analistas merdas que só ficam escutando e fazem uma intervenção, e a intervenção normalmente é um comentário muito breve em torno de um significante, como por exemplo, você repete uma palavra 3 vezes, aí a pessoa não está tão interessada assim no que você diz e ela repete a palavra. A intervenção é essa. Então, o que acontece? Pensar a linguagem em totalidade, uma linguística imanente, assim como o Yamislev trabalhou, assim, a gente tem 2 livros em português lá, um Ensaios Linguísticos e o Prolegômenos de uma Teoria da Linguagem, assim, que são livros revolucionários, num site Tiragem Nova. Então, sei lá, gente, vocês acreditam no significante? Vocês têm fé nele? Ou vocês vivem numa liberdade fugitiva em relação ao significado?